Olá, seja bem-vindo a mais um Garagem em nome de Jesus. Nós iremos meditar essa noite em Isaías, capítulo 54, versículo 6, que diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aqui em Isaías, o Senhor Jesus ele está nos fazendo um convite. Buscai, Isaías ele deixa claro, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E às vezes nós nos esquecemos que Deus ele não é um Deus somente dos céus, ele também é o Deus da terra. Ele está tão presente em nosso meio. Ele quer estar tão presente em nosso meio. E o Espírito Santo, ele vem nos trazendo essa consciência de que Deus ele está tão perto e não longe. E Jesus, ele, aqui em Isaías, o Senhor Deus, ele deixa claro: me busca. Não há momento melhor para buscar ao Senhor do que hoje. Não há melhor momento para voltar à casa do Senhor do que hoje. Talvez você está pensando: mas Juninho, eu fiz tantas coisas que aborreceram ao Senhor. Talvez você se desviou da presença de Deus, ou talvez você ainda não conheça o Senhor verdadeiramente. Nessa mesma palavra de Isaías 54 diz: eu sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. O Senhor Deus, ele está dizendo: deixa eu transformar os seus caminhos, deixa eu transformar os seus pensamentos. E eu deixo para você nessa noite, eu finalizo dizendo: deixa ele fazer a vontade dele sobre você, em nome de Jesus. Canta conosco essa canção. Ele que é da Igreja Batista Renovada Ebenezer de Prado, pastoreado pela pastora Ubiraildes. Seja bem-vindo, irmão Neilson. É um prazer a Garagem estar recebendo, deixando claro que ele é o integrante da Garagem. Bem, eu que agradeço a oportunidade por a Garagem estar me convidando a ser o mais entrevistado da Garagem. Eu me sinto privilegiado por essa oportunidade de estar aqui. A gente vai começar com toda a pergunta que todo mundo quer saber. Como foi o seu convertimento ao Senhor? E a minha conversão ela aconteceu no ano de 2002. Estava acontecendo movimentos políticos, era época de eleição. E quando eu estava ali, me deparei em uma casa de jogos
Tava eu, inclusive o nosso baterista, o Wander, tava o tecladista, Daniel, e tinha também o irmão Genilson, que também deu uma entrevista aqui, estava lá se divertindo, e eles me convidaram para vir à casa do Senhor. Mas eu não tinha afeto nenhum com a palavra de Deus, eu não gostava de pessoas evangélicas, e se você chegasse para mim tentando impor uma religião sobre a minha vida, era arriscado eu te xingar de tudo quanto é que era nome. E quando esses rapazes chegaram para mim, eram pessoas que conviveu comigo assim muito tempo da minha vida fora da presença do Senhor. Eles me chamaram para vir assistir um culto na casa do Senhor, e eu fui. Não maldei nem nada. E quando eu cheguei lá, estava tendo época de festividade de jovens. E quando aqueles jovens começaram a apresentar, eu senti um queimor tão forte no meu coração, algo mexeu tanto comigo. E naquele dia eu só pensei em sair correndo de dentro da igreja, porque eu nunca tinha sentido aquilo dentro de mim. E aí no meio do culto, antes da pregação, eu fui embora. Mas aí eu me senti perturbado com aquilo que tinha acontecido comigo dentro da igreja, da casa do Senhor. E eu falei, eu quero entender isso. Perguntei ao irmão Genilson, ele falou, vamos lá mais uma vez e você vai entender o que é. E eu fui no segundo dia de festividade. Quando eu cheguei lá, o pastor pregou e o pastor olhou para mim e falou, filho, hoje você terá o livramento de Deus na sua vida. Venha hoje para o braço do Pai, porque o Pai te chama. E quando aquele pastor falou isso, eu não sabia se era comigo. Mas no decorrer da pregação ele apontou para mim e falou assim, é você mesmo. E na hora que eu olhei assim, eu falei, cara, será que eu vou? E quando eu estava assim, um missionário que tinha vindo com ele, e estava com ele na igreja ali, chegou para mim e falou assim, sabe, você quer ir, você quer fazer esse compromisso com o Senhor, mas tem uma voz falando no teu ouvido que você não vai conseguir. Satanás, ele está do teu lado falando aí no teu ouvido que você não vai conseguir. E naquele momento eu olhei para o meu lado, porque eu acreditava em algo espiritual, porque eu vim de uma determinada religião que também acreditava nisso e mexia com esse lado espiritual. E quando eu olhei para o meu lado, eu falei, será? Que eu olhei para o lado, só tinha um Senhor dormindo. Por incrível que pareça, eu olhei para o Senhor e olhei para a cara do missionário e falei, esse homem não parece diabo não. E aí eu fiquei intrigado com aquilo. E no decorrer do culto, o pastor que estava ministrando a palavra, ele falou, é hoje, o Senhor te chama. E eu fui com medo. Quando eu aceitei o Senhor Jesus, que levantei a minha mão, aceitei com medo. Mas o Senhor trabalhou de uma maneira grandiosamente na minha vida, que eu pude ver a mão do Senhor. E me deu uma tristeza tão grande, porque logo depois que eu aceitei, e a minha família, ela era uma determinação católica, desde a raiz católica, fundado mesmo na igreja católica, fazendo todo um processo. E quando eu cheguei na minha casa, não tive reação para contar. Eu falei, mãe, hoje eu me tornei um cristão, hoje eu me tornei um evangélico. Minha mãe me ensinou também que evangélico não era pessoas boas, e eu agredi já muitas pessoas por causa do evangelho, mas eu me tornei um. E minha mãe começou a falar, você não presta, você não vai conseguir nada nesse meio. Eu sei que isso é passageiro e você vai sair. Sabe, muitas das vezes Satanás olha para as nossas vidas, olha para nós e fala, você não vai conseguir. Você só vai até ali. Depois disso a sua carne vai te jogar de volta para onde você é. Porque é isso que você pede. E eu falo que quando eu estava naquele momento, era época de escola, e o Senhor foi trabalhando e constrangendo. Antes eu ia para a escola, eu só assistia o primeiro horário de aula, estudava à noite, e do segundo em diante eu ia para um bar que tinha em frente à escola para beber, para usar drogas, e saía para farrear e voltava para casa 10h30, 11 horas da noite, mas meio que bêbado, meio que disfarçando para minha mãe não saber. E quando eu me deparei nessa situação que eu aceitei a Cristo, eu até comecei a frequentar a escola normalmente, a ir para a escola, porque eu não estava querendo mais aquela vida para mim. E quando eu cheguei nessa determinada situação, que chegou no final de ano, pela quantidade de faltas que eu tinha na escola, eu reprovei, e minha mãe botou a culpa toda na igreja, porque os cultos de quarta, de sexta
eu não estava perdendo um culto. Então você faltava à escola porque sabia que lá era um lugar mais fácil para te levar a pecar. Não, Janine, na questão assim, eu não faltava à escola, na questão de pecar. Eu ia para a escola direitinho, mas os dias de culto, realmente, Você faltava eu para ir para faltava a igreja. igreja. Eu já tinha deixado de faltar à escola para ir para os bar beber, mas toda quarta e sexta eu estava na igreja. Era tanto que os professores admiravam eu estar no segundo horário, terceiro horário. Eles olhavam para mim assim: uai, você está aqui ainda? Eu falava: eu tô querendo me endireitar. E a escola toda ficou muito feliz, porque eu era uma das pessoas que causava bagunça geral na escola, causava muita intriga, gostava de muita briga. Para mim, se tivesse uma confusão, eu estava dentro. E assim, foi muito forte o que o Senhor fez. E hoje, graças a Deus, a minha mãe não está na presença do Senhor, mas aos poucos ela já vem, visita, já tem prazer de dizer que eu sou um servo do Senhor, já tem prazer de falar para as amigas: meu filho é um diácono da casa do Senhor. E assim eu vejo a maravilha do Senhor sobre a minha vida. Uma pessoa a qual me proibiu de vir na igreja, uma pessoa a qual falou que iria me bater se eu viesse para a igreja, colocava pessoas de olho para ver se eu realmente ia para a igreja. Assim, e como foi muito grande o mover do Senhor na minha família, porque foi a família toda que tinha se virado contra mim, entendeu? Chegou até no momento em que eu pensei em fugir de casa, mas a igreja me deu ajuda, me deu um sustento, falou: vai, fica na sua casa durante um mês, fica na tua casa, porque nós vamos levantar uma campanha de oração sobre a tua vida, e Deus vai fazer um grande movimento. E eu quero falar para você: não desanime. Se você está fraco, desanimado, comece a contar para quem realmente vai te ajudar. Conte para o seu pastor, conte para as pessoas que estão do teu lado, que possa te dar um ombro amigo, que ore por você. Pois uma campanha de oração fez um grande mover dentro da minha casa, que minha mãe começou a falar: meu filho, pode voltar para a igreja. Conversei com o seu irmão e o seu irmão me contou tudo. Pode voltar para a igreja. E quando eu falo que meu irmão contou tudo, meu irmão contou até da vida errada que eu estava vivendo. Eu estava já me envolvendo com drogas, já estava começando a ser chamado do famoso aviãozinho, e já estava me envolvendo mesmo, já estava usando. E assim, questão da bebida, eu comecei a usar a cocaína, e como alguns que já usaram, até mesmo alguém que está no mundo que usa, sabe que quando você ingere a cocaína, cheira, você sente um cansaço, um sequismo tão grande na sua garganta, que a vontade que tem de você beber líquido, beber água, e a vontade que eu tinha era de beber cachaça, de beber cerveja, de me embriagar mesmo. Então era um vício alimentando o outro. Eu me sentia acorrentado. Foi tanto que quando eu me converti da bebida, foi fácil eu largar. Então quando eu me converti, automaticamente eu parei de beber, eu determinei na minha vida. Mas eu ainda fiquei 1 mês e meio praticamente usando a cocaína, e doido dentro de casa para beber, e eu falava: não vou beber. E aos poucos, com 1 mês e meio, eu parei de cheirar a cocaína, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Nós sabemos que esse processo, o que ajuda e o que é primordial é a palavra. E nós sabemos também que o Senhor ele te chamou nessa área que é a pregação. Como foi que você descobriu e você se viu assim apaixonado por esse chamado? O meu chamado, eu consegui visualizar assim, realmente o meu chamado da pregação, de levar o evangelho do Senhor, foi no momento em qual eu me desamparei na presença do Senhor, me achei enfraquecido, porque eu tinha vontade de cantar, de louvar, mas eu nunca tive voz assim bonita para adorar assim e ter aquela impactação grande nas pessoas. Então eu me sentia frustrado assim, não poder ajudar muito na casa do Senhor. Mas quando eu me deparei assim, nesse estado de frieza, de desânimo, as pessoas que olharam para mim e falaram assim: filho, olha você, velho, hoje saiu da vida que você estava e hoje está aqui falando de Deus para mim.
falando de Deus, que Deus mudou. E sinceramente, quando eu olho para você, eu vejo você, eu não vejo somente o que você é hoje, mas eu começo a contextualizar o teu passado e baseio com o que você é hoje. Cara, eu quero ser como você, o que eu faço? Eu começo a falar de Jesus para essas pessoas que chegaram para mim. E muitos colegas meus que estavam na vida errada, hoje eu posso agradecer ao Senhor, porque muitos estão na presença do Senhor. Alguns se encontram mortos, mas hoje eu creio que a maioria dos que conviviam comigo realmente está na presença do Senhor. E eu me alegro muito por isso. E poder compartilhar, e aquilo ali foi ardendo dentro de mim, um chamado de compartilhamento, de compartilhar a palavra do Senhor para as pessoas que estão ao meu redor, de compartilhar o que o Senhor fez comigo, de compartilhar as revelações que Ele tem me dado através da palavra dEle com as pessoas. Eu tenho tentado apresentar a Cristo da maneira que eu posso apresentar a Ele. Então nós vamos encerrar esse garagem com uma palavra, que você deixe uma palavra a quem está nos assistindo, a quem está nos ouvindo, e que você possa ser impactado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Aleluias. A palavra que eu gostaria de deixar para a meditação de todos vocês que assistem esse vídeo, que está agora, numa manhã, numa tarde, ou até mesmo numa noite. A palavra que se encontra no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7. A palavra nos diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cansarão, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o teu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Essa palavra eu quero deixar para a meditação de vocês, porque hoje, se você está na presença do Senhor, notaremos que a palavra vai falar que se uma árvore for cortada, a palavra não está falando de uma árvore morta, mas sim de uma árvore que está em pé. A palavra está falando de nós, servos do Senhor, que estamos de pé, batalhando pela presença do Senhor, batalhando dia a dia para conseguirmos purificar as nossas vestes. Batalhamos todos os dias para ter intimidade com o Senhor. É dessa árvore que a palavra está falando, que se mesmo essa árvore for cortada, mas a palavra fala que ainda há esperança. Sabe o momento em que você se encontra abatido? Sabe o momento em que você se encontra desanimado da caminhada? Até mesmo frustrados com os planos e os projetos que Deus revelou para a tua vida e até hoje você não viu acontecer. Eu falo, creia, tenha esperança, porque se você cansar, eu te profetizo que ao cheiro das águas, suas forças serão renovadas na presença do Senhor. Essa palavra que eu deixo para você. Desanimar, cansar, até te entendo, mas não desista da caminhada, não desista do Senhor Jesus, porque foi um preço de sangue. O Senhor se entregou naquela cruz, o Senhor se entregou por mim e por você. E assim eu agradeço pelo convite de estar aqui participando dessa garagem em nome do Senhor Jesus. Amém. E a você, o nosso muito obrigado. Nós agradecemos porque Jesus está em nosso meio e nós podemos ser canal de bênçãos à sua vida. Que você possa ser grandemente impactado em nome de Jesus. Fica na paz de Deus.